Bom dia para vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa atividade síncrona, que está baseada muito no material que eu coloquei no Siga A na segunda-feira, que está lá também naquela pasta do Google Drive que a gente compartilha, e nas videoaulas. As videoaulas, a primeira parte, quer dizer, na verdade a parte 2, porque a primeira parte foi a aula da semana passada, de alguns conceitos. A parte 2, que foi o desenvolvimento, que foi o equacionamento daquele problemão grandão, a gente colocou no ar ontem, que é para dar tempo de vocês assistirem, aqueles que viram o aviso. Quem se inscreveu no canal e ativou as notificações, certamente tem um aviso, vai receber o aviso de que entrou um vídeo novo, né? Porque eu quis colocar ontem para colocar hoje só a parte da resolução do exercício mesmo, a parte das contas, norteando vocês até com uma planilha do Excel para facilitar a vida, para a gente ver se hoje discute exatamente o andamento, a aplicação daqueles 7 passos que a gente tem para resolução de exercício. Não é número cabalístico não, acabou dando 7 porque eu fundi 2 passos lá num para ficar mais didático, e aí a gente tem o material que vocês podem acessar bem antes. Então a aula de hoje, exatamente como a gente tem feito nas outras aulas, é para discutir o que vocês deveriam ter acessado desde segunda-feira. Tudo bem? Deixa eu dar bom dia aqui para Rodrigo, para Eduarda, para o Paulo, o Luiz eu já falei, Daniel já falei, Gabi, Júlio e Júlia. Bom, bem lembrado, que só a Júlia e a Andréia que me mandaram. Vocês precisam me mandar aquele documento assinado, gente. Vocês viram esse aviso lá no Siga? Receberam esse e-mail da autorização para uso de imagem, para uso de voz? Isso é necessário colocar lá. Xiii, tá dando internet ruim para mim aqui. Que coisa mais enjoada. Mas vamos ver se a gente segue na aula desse jeito. Vocês estão me ouvindo bem ou estão travados? Tinha caído. Agora voltou. Tinha caído. Voltou somente áudio agora. Ué, que estranho, mas eu tô. É porque ainda tá dando que a minha internet está ruim. Mas vamos ver, ela deve melhorar até o andamento da aula. Eu tô gravando, qualquer coisa a gente vai na troca aí de. Eu tô com um vídeo ligado também, para vocês poderem me ver. Apesar de eu já estar usando também a outra câmera para gravar. Mas lembrem-se, é preciso preencher aquela autorização, aquele documento. Foi a Rural que pediu para a gente solicitar para vocês. Aqui já é a Andréia. Oi, Andréia, bom dia. Eu tô começando a reconhecer vocês pelas siglas que aparecem aqui, tá vendo? Então, só para lembrar. Quem não mandou ainda, mandar aquele documento, tem que baixar o arquivo, assinar e mandar de volta para mim, para o e-mail, professor Maurício Mancini, né, do Gmail, esse que a gente usa para se comunicar, para a gente poder ter garantias, né, tá tudo certinho e continuar com o trabalho. Bom, eu vou compartilhar uma tela com vocês, porque é um negócio super legal, que me deixou muito contente nessa semana, mas pra gente ver que o esforço tá valendo a pena, né? Deixa eu pegar ela aqui, tá aqui. Não, não tá aqui, a apresentação. Olha só que barato, gente, essa mensagenzinha, esse comentário que fizeram nesse vídeo aqui, ó, nesse vídeo da aula 4. Deixa eu pegar aqui o apontador laser. Tá vendo? Do Balanço Conservativas. Essa menina lá do Espírito Santo tá assistindo as nossas aulas. Tá acompanhando o nosso material. Eu achei isso sensacional. Consegui Professor, não tá aparecendo nem Não tá aparecendo. Ué, não tá aparecendo, mas tá aqui, tá compartilhado pra vocês. Não tá aparecendo nenhuma imagem. Aparece a sigla do seu nome, MM. Que coisa, gente. Pera aí que eu vou voltar Será que lá. não tá? Pra mim apareceu com tranquilidade. Pois é. Pra mim tava aparecendo também. Então alguns de vocês também devem estar com a internet precária, não sou só eu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou entrar, vou ver o que acontece. Isso, quem não tá conseguindo, sai, entra de novo, eu vou compartilhar de novo a tela aqui. E aí alguém me diz, né, se tá legal, se tá funcionando ou não. Pronto, a tela tá compartilhada. Todo mundo vê? Eu vejo. Andréia vê, também quem vejo. mais? Tá tudo certinho, né? Então, ó, a Júlia Ebert, lá do Espírito Santo, que barato. Eu achei sensacional ver um comentáriozinho deles de fora, né? Porque realmente o pessoal não é muito de comentar nos vídeos de aula, mas foi legal, foi estimulante, foi animador para poder ver que vale a pena continuar fazendo esse esforção todo, esse trabalho todo, porque confesso, dá um trabalhão danado. Eu terminei de gravar as aulas dessa semana, no domingo eram 5 para meia-noite. Mas na segunda-feira já estava em condições de colocar todas elas programadas para irem ao ar no canal. Então vou voltar para a tela com vocês, deixa eu interromper esse compartilhamento, voltar aqui para a tela com vocês para a gente saber se tem alguma discussão com relação ao nosso material, se todo mundo entendeu tudo, se achou que entendeu a solução do problema. Perceberam que aquele uso de planilha ajuda muito a organizar a cabeça? Porque é assim que a prova vai chegar para vocês. Eu vou enviar a prova, eu vou enviar o enunciado,
E vocês vão ter uma planilha em branco também, que vai estar lá associada com o PDF da prova, que vão ter que me mandar devolvida. Mais ou menos como foi na primeira parte, só que dessa vez é um planilhão. Dessa vez é uma planilha grande, exatamente como essa que a gente colocou lá no material de resolução de vocês. E um problema diferente para cada um. Então não adianta também ficar tentando trocar informações, porque vai dar ruim. Vai dar problema porque os números não vão ser iguais, as condições de operação não vão ser iguais. Então é bom estar atento. E o que eu sempre falo, né? Aprendam os conceitos. Quem tem domínio dos conceitos resolve todos os problemas. Quem decora essa resolução, quem decora essa aula de 15 minutos que entrou aí no ar agora às 8 horas, só vai saber resolver esse problema. Não vai saber resolver outro. E quanto mais vai passando o tempo, quanto mais aulas nós vamos acumulando, mais conceitos a gente vai agregando as informações que eles têm que ser usados todos em conjunto para que possa resolver os problemas. Então a minha pergunta, como eu faço toda a aula, né? Algum problema, alguma dúvida com o material desta aula? Professor. Sim, deixa eu ver quem está falando, é Júlia? Gabriela. Não, quem está falando? Ah, Gabi. Diga, Gabi. Eu ainda estou com um pouquinho de dúvida nessa parte dos números de equações linearmente independentes. Então, onde está a sua dúvida? Para achar ele, no caso. Eu não entendi muito bem como está lá no Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou lá na apresentação. Então, olha só, vocês estão vendo a tela? Estão conseguindo ver? Eu estou entrando aqui com aquele slide que tem todas as equações juntas. Todas. Todas elas sem nenhuma alteração. São 26 equações que nós temos aqui, né? 3 no misturador 1, 3 no misturador 2. Vocês entenderam por que a gente não fez balanço de álcool no misturador 1? Hein, gente? Alô? Estão me ouvindo? Eu ainda não estou conseguindo. Porque ele não tem álcool? Porque não tem álcool. Água só. Você vai fazer balanço de uma coisa que não existe? A gente só faz balanço do que está do que existe, do que está presente. Da mesma maneira, a gente não colocou balanço de sal no misturador 2. Vocês repararam que só tem, ó, balanço global, balanço... Deixa eu pegar aqui o apontador laser, porque senão fica ruim. Balanço de álcool e balanço de água. São as 3 possíveis. A global e a por componentes presentes. Só se faz balanço numa unidade dessa dos componentes que estão presentes nela. Então no misturador 1 não tem álcool, eu não faço balanço de álcool. No misturador 2 não tem sal, eu não faço balanço de sal. Embora o sistema todo seja ternário. O misturador 1 é um mini sistema binário. O misturador 2 é outro mini sistema binário. Então só dá 3 equações. Já no precipitador, nós temos 4 equações, porque são 3 componentes e mais o balanço global. A mesma coisa com relação à torre de destilação. 3 componentes mais o balanço global. Todo mundo entendeu isso? Fazer os balanços foi difícil? Fazer os balanços foi encrenca? Porque se não consegue fazer os balanços, daí para frente não faz mais nada. Alguém teve dúvida nos balanços? Ou não leu o material que eu coloquei segunda-feira e nem viu o vídeo de ontem? Bom, eu vou encarar o silêncio como se todo mundo estivesse sabendo tudo, Não, né? a gente já viu, professor. Pois é. Então, olha só, além disso eu tenho os 3 dados de amarração, né, a eficiência de recuperação do sal no precipitador, a razão de reciclo 1, que liga as correntes 7 e 1, a 7 de reciclo a 1 de carga pura, a razão de reciclo 2, que liga a corrente 8 e a corrente 2 de carga pura. Além disso, as 9 restrições materiais, porque a soma das frações mássicas em cada corrente tem sempre que ser igual a 1, certo? Isso deu para nós 26 equações. E vocês viram no slide anterior que nós precisávamos de 21 equações linearmente independentes. Então, tá claro que não pode ser desse jeito, não pode ter grau de liberdade menos 5, introdução à engenharia química, então menos ainda. Introdução à engenharia química, os graus de liberdade sempre vão ser 0. O problema sempre vai estar bem posto. Se não deu um problema bem posto é porque alguma coisa foi errada no meio do caminho. E a gente precisa determinar, descobrir aqui o que aconteceu. É claro que se você ficar olhando para as 26 equações, você nunca vai conseguir encontrar um conjunto linearmente independente. Mas, se a gente conseguir perceber que em determinadas situações, alguns conjuntos de equações não são linearmente independentes, a gente já vai eliminando, não é isso? Que é o slide seguinte desse aí, vocês têm isso desde segunda-feira. Que é esse slide aqui, ó. Vamos pegar o misturador 1 e colocar as equações dele. A única diferença aqui é que eu pintei de vermelho o que já é especificação, o que é conhecido. W1 é conhecido, ômega 1 é conhecido, ômega 7,1 é conhecido. E no misturador 1 eu só tenho os balanços de massa global, de sal e de água. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo enxergou isso? Sim. Além disso, que outras equações são associadas ao misturador 1? A restrição material da corrente 1, a restrição material da corrente 3,
a restrição material da corrente 7, não é? O que eu conheço aqui a respeito dessas restrições materiais? Olha só, cada equação dessa tem 3 parcelas. Tem mesmo? O que vocês me dizem a respeito? Não. Não. Por quê, Luiz? Fala mais alto um pouquinho, que eu nem tô te ouvindo. Porque o componente 2 não existe. Isso, não tem sal. Tá? O componente 2 que aparece aqui, ó, o segundo índice é o álcool, né? Não tem álcool, na verdade. Não tem álcool no misturador 1. Então é lógico que eu vou cortar isso aqui, tudo vai ser zero. Eu passo a ter só ômega 1 mais ômega 1,3 igual a 1, ômega 3,1 mais ômega 3,3 igual a 1, ômega 7,1 mais ômega 7,3 igual a 1. Todo mundo entendeu isso? Então já melhorou a minha cara aqui. Eu agora tenho menos incógnitas perdidas. Mas o que eu posso fazer? O que é a caracterização de independência linear, gente? Vamos lá, Gabi, você que teve dúvida, como é que a gente caracteriza que um sistema com N equações é linearmente independente? Todo mundo já fez álgebra linear? É a minha primeira pergunta, né? Porque seria do segundo período. Não. Pois é lá que a gente aprende isso. Então, vamos imaginar que você tem um conjunto com N equações. Esse sistema de N equações será linearmente independente se eu não conseguir, por meio de combinações lineares, e combinação linear é soma, subtração, tá? Ou multiplicação por constante e adição. São as únicas possibilidades. Então, se eu não conseguir, fazendo combinações lineares das equações, de n-1 equações, chegar na equação n, na enésima. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só, vamos pegar aqui o balanço de sal e o balanço de água e somar? O que acontece quando eu somo o balanço de sal com o balanço de água? Eu tenho essa equação aqui, ó, W1, ômega 1 mais ômega 1,3, W7, ômega 7,1 mais ômega 7,3, W3, ômega 3,1 mais ômega 3,3. Entenderam? Estão vendo? Alguém dá um sinal para mim, porque eu estou na apresentação e não estou vendo vocês. Sim. Beleza. Isso aqui parece semelhante a alguma coisa que vocês conhecem? Isso que eu estou marcando aqui? Ó, é a equação de restrição material da corrente 1. Isso aqui é a equação de restrição material da corrente 7. Isso aqui é a equação de restrição material da corrente 3. Então eu vou substituir essas restrições materiais aqui. Ou seja, eu peguei duas equações, depois eu combinei com mais 3 equações. O que aconteceu agora? Isso deu 1, isso deu 1, isso deu 1. O que acontece no final das contas? Eu gero essa situação aqui, que é o que, na verdade? Lá em cima. É o balanço global. Então, eu combinando 5 equações, eu cheguei na sexta. Esse sistema de 6 equações é linearmente independente? Sim. Não. Claro que não. Se eu conseguir combinar n-1 equações e cheguei na equação enésima, o sistema não é linearmente independente. Eu só tenho um sistema de equações linearmente independente quando eu não consigo fazer isso. Ok. Certo? Então o sistema não é linearmente independente. O que eu faço para transformar um sistema de n equações linearmente independente? Eu jogo uma equação fora. Eu descarto uma das equações. Pode ser qualquer uma, só que a gente tem que fazer isso com inteligência. A gente tem que fazer isso de um jeito esperto para facilitar a nossa resolução. Faz sentido eu jogar alguma das equações de restrição material? Porque olha só, eu conheço isso aqui. Eu conheço o ômega 1, então essa equação eu consigo tirar direto o ômega 3,1. É bobagem jogar essa equação fora. Eu conheço o ômega 7,1. Com essa equação aqui eu tiro direto o ômega 7,3. É bobagem jogar essa equação fora. Eu preciso dessa equação para descobrir os dois. Eu não conheço nem o ômega 3,1 nem o ômega 3,3. Concordam comigo? Agora vamos lá nas equações de balanço. Olha para a equação de balanço global. Quantas variáveis eu tenho? 3. O W1, o W7 e o W3, certo? Quantas são incógnitas? Quantas são desconhecidas? Acho que estão de preto. 2. Eu tenho 2. Não é isso? Vamos para a equação de sal. Eu tenho 6 variáveis, né? 6 variáveis. W1, ômega 1, W7, ômega 7,1, W3, ômega 3,1. Quantas são incógnitas? 3. Olha a equação da água. Quantas são incógnitas? 5. 5 incógnitas nessa equação. Ela é a pior de todas para eu carregar para o meu problema, para o meu sistema. Então é lógico que é essa que eu vou jogar fora. Ok. Mas aí, professor, como é que você vai descobrir as coisas da água? Por diferença. De outra forma. Oi, pode falar. É uma questão, e também é porque a água nesse processo não é importante, né? Isso, ela é só um solvente. No vídeo eu chamo muita atenção para isso. Se a água for importante, é lógico que a gente vai pensar 10 vezes antes de jogar fora a equação da água. Mas nesse caso aqui, a gente está no problema
anterior, naquele problema que caiu na primeira parte da prova. Se eu conheço, estão vendo o meu sinalizador aqui, se eu conheço o todo, se eu conheço uma das partes e são duas partes, como é que eu faço para conseguir a segunda parte? Por diferença. A diferença é o todo menos a parte 1, vai dar a parte 2. Era exatamente assim que tinha que ter pensado na hora de resolver aquela questão da primeira parte da prova. Então agora vamos voltar lá para o sistemão? Posso? Sim. Voltando para cá, vai acontecer a mesma coisa com o misturador 2. Se eu fizer a análise do misturador 2, eu vou ter 6 equações que não são linearmente independentes. E aí eu jogo fora uma, vou jogar fora a da água. Tranquilamente, porque a água aqui nesse problema é o componente menos importante. Se ela fosse um componente vital, eu pensaria 1 milhão de vezes antes de jogar fora a equação dela. Por exemplo, nos problemas com reação, ninguém vai jogar fora a equação de água, porque a equação de água vai ser ou reagente ou produto. E aí a gente tem que estar atento ao que vai acontecer ali. A mesma coisa então vai acontecer no precipitador. Tenho 4 equações, eu vou jogar fora a equação da água. Vamos começar a marcar isso, né? Eu jogo fora a equação do sal aqui, da água aqui no balanço do misturador 1. Eu jogo fora a equação da água no misturador 2. Eu jogo fora a equação da água no misturador, no precipitador. Eu jogo fora a equação da água na torre de destilação. Quantas equações sobraram agora? Para eu tentar ter um conjunto linearmente independente. Olha só, nós temos 2, 4, mais 3 aqui, 7, mais 3 aqui, 10. Certo? Mais 3 aqui, 13. Mais 9, 22. Eu preciso de quantas para ter um sistema linearmente independente? 21. 21. Por que está sobrando uma? Tem uma de água lá. Porque tem uma equação que já nasceu morta, não é? Essa equação daqui você não conhece, que o ômega 9,3 é 1. Consequentemente, quanto vale o ômega 9,2? 0. 0. E o ômega 9,1? 0. Sério. Então esta equação também nasceu morta. E agora a gente tem 21 equações e um sistema linearmente independente e uma solução única. Gabi, conseguiu clarear agora? Ah, eu entendi. Eu tava com dúvida nesse negócio de cortar a equação. Né? Exato. A gente tem que ser inteligente para cortar as equações. Não é de um jeito, do mesmo jeito sempre. Não é sempre a equação da água. Olha, já vou me antecipar a aula da semana que vem, não. A aula do dia 4, né? Porque semana que vem a gente não vai ter aula. Vai ser a minha chance de colocar todas as minhas coisas em dia. E ter um final de semana com os meus filhos, que eles estão me cobrando isso há muito tempo. Porque eu só tenho tido tempo para preparar a aula. Então vamos lá. Né? Na semana que vem, dia 28, nós não vamos ter aula, porque está lá no calendário, que é um dia que está fora do nosso calendário. E nós vamos ter, no dia 4 de novembro, a nossa segunda parte da primeira prova e a aula de balanço com reação começando. Vou me adiantar aqui, mas já guardem isso na cabeça. Em balanços com reação, a equação que será jogada fora será exatamente a do balanço molar global. É a que menos informação importante vai trazer para nós. É a que mais confusão vai fazer. Então a gente joga fora o balanço global lá na reação e fica com os balanços por componente. Aqui nos problemas sem reação, a gente joga fora a do componente mais complicado. A equação mais complicada, né? Não é do componente mais complicado. A equação mais complicada. E fica com o balanço global, porque o balanço global é mais simplesinho aqui para nós. Tudo bem? Compreendido isso? Sim. Mais alguma dúvida em relação a essa história? Parei aqui o meu compartilhamento, estou voltando para a tela com vocês para ver como é que vocês estão aí. E nós somos 14, o povo tá matando aula feio mesmo, né? Passar a ter que fazer chamada. Professor. Oi, quem tá falando? Deixa eu ver, Júlia. É a Júlia. Oi, Júlia, diga. No caso, essa aula que você vai dar no dia 4, ela também vai entrar para prova, né? Para a segunda prova. Contar... A aula de hoje é a última aula da primeira prova. Ah, sim, entendi. A aula de hoje encerra tudo que vocês vão precisar saber para resolver a questão que vai aparecer na próxima prova. Entendi. Tá ok, obrigado. Tá? Não vamos misturar. Não posso dar aula num dia e cobrar o conteúdo no mesmo dia, né? É cruel com vocês e é cruel comigo também, tá? Então não, a gente vai fazer... André, você entrou 2 vezes? Não. Você tá aparecendo pra mim 2 vezes aqui. Tem 2 Feloditzer. Fazer o quê? Pois é, multitrabalhadora, multialuna. Né? Enquanto tem uns que não vem a aula nenhuma, você vem 2 vezes. Mas hoje eu vou fazer chamada, porque eu tô achando assim, primeiro que a universidade está pressionando a gente para poder fazer acompanhamento de presença, de frequência até
na parte assíncrona. É complicado fazer acompanhamento de frequência na parte assíncrona, né, gente? Tenha dó de mim. Mas como é que Confiar. vai fazer Aí eu isso? tenho que confiar que eu tô lidando com adultos. Diga, fala, Andréia. Eu fiz a pergunta se era pra gente enviar os desafios, né? Não, os desafios são para vocês se testarem e atormentarem o monitor. Ah, então tá. Então agora vai começar o atormento dele, porque tem um monte de coisa. Primeiro eu consegui Mas olha fazer. só, a aula de hoje, a aula que entrou hoje, 16 minutos de resolução. Presta atenção no que eu vou falar aqui, porque isso é importante para a vida. Engenheiro que não pensa, dificilmente vai chegar num resultado que vale a pena. Tá? Esse é, né, o grande drama de vocês, é não parar para pensar no que está fazendo. Querer fazer assim, ó, igual outro exercício, e fazer igual outro exercício. Nunca é. Todo problema tem sua particularidade, todo problema tem sua peculiaridade. Olha só, na aula nós resolvemos esse problemão do início, certo? Que nós começamos a apresentar para vocês já há 3 aulas, há 3 semanas atrás, esse do ternário. E no desafio que eu coloquei o mesmo problema, é o mesmo sistema. Só que como as especificações são diferentes, vocês vão resolver de um jeito diferente. A sequência de uso das equações será diferente e cada problema tem que ser pensado individualmente. Cada problema tem que ser pensado nas suas particularidades. Não decorem. Quem decora exercício só sabe fazer aquele. Quem aprende os conceitos resolve qualquer exercício. Não fica preso. Aprende a resolver tudo. Compreenderam? Tão cientes de que isso é importante pra gente, não ficar preso a decorar exercício, não ficar preso ao gabarito. Mas sim, é importante saber se chegou certo. É importante poder comparar. E vocês vão ter acesso ao gabarito. Não se preocupem, o monitor já tem o gabarito dessa parte de agora. Vocês têm o gabarito na videoaula e no material aí. Então todo mundo que fez separadinho, por isso que eu coloquei a aula com a parte de fundamentação teórica ontem. E a aula de contas hoje, para vocês terem aí essa noite de reflexões, né, não mudarem direto, deixa eu ver como é que é o resultado. Eu quase imploro para vocês no vídeo, para não pegar o vídeo das contas antes de entender tudo do vídeo da fundamentação teórica. Por exemplo, eu entendo que a Gabi não viu a aula que foi ao ar ontem. Então ela ainda tinha dúvida com relação à eliminação de grandeza de equações para ter o sistema bem posto. No vídeo, isso fica muito claro. No vídeo eu faço mais ou menos como eu fiz aqui agora. Eu vou eliminando equação por equação, eu vou justificando porque a gente fez. Isso é teoria, isso é conceito, é pensar a questão, tá? Para depois chegar e fazer a conta. Então, olha só, nós gastamos as últimas 3 aulas, até ontem, né? Só para fundamentar a resolução desse problema. Na aula da semana passada a gente apresentou os 7 passos. Na aula que foi ao ar ontem à noite, a gente apresentou para vocês o detalhamento dos passos 4, que é fazer balanço, do passo 5, que é juntar as equações auxiliares, e do passo 6, que é verificar se o sistema está bem posto, para deixar para a aula de hoje de manhã, hoje às 8 da manhã entrou o último vídeo, de 16 minutos, para resolver a questão. Então, se vocês forem espertos e seguirem conselhos de gente velha, que está chegando aos 60 anos que nem eu, e que já tem anos de experiência nisso, pensem por 30 minutos, pensem por 40 minutos, pensem por um dia que seja, quando for fazer um projeto, para resolver o projeto em 15 minutos. Nós gastamos quase 3 horas pensando essa questão para resolver em 15 minutos. Vocês vão ver que nós resolvemos lá no vídeo em 16 minutos, eu fiz tudo. Ainda passei exercício a mais para vocês. É só ter isso na cabeça, vocês vão conseguir. Não é difícil. Introdução à engenharia química não é para ser difícil. Só é difícil para quem não pensa. Só é difícil para quem não tem os conceitos. É impossível para quem decora exercício passado. E aí a minha sugestão para vocês é: não tentem decorar. Tentem criar o caminho de vocês. O caminho que eu apresentei no vídeo de hoje de manhã, esse vídeo de 15 minutos, é um dos caminhos que eu uso. Foi o que para esse momento, para o clima que eu estava para essa aula, eu achei que seria agradável para vocês. Mas eu já resolvi esse problema de várias outras formas. Quem é aluno mais de uma vez já deve ter visto. Quem tem cadernos antigos já deve ter me visto resolver esse problema de várias outras formas. Só que não tão bem organizado, não tão bem colocadinho com as animações lá das equações indo umas para as outras. Eu achei sensacional poder fazer aquilo com as setinhas. Deu um trabalhão desgraçado, mas ficou legal. E aí eu espero que vocês aproveitem, revejam a aula quantas vezes forem necessárias. Mas primeiro, revejam a aula que foi ao ar ontem. Revejam aquele capítulozinho de 33 minutinhos só, que fundamenta e prepara vocês para fazerem as contas.
se não entender aquela aula, vai fazer as contas igual robô. Não vai conseguir fazer. E robô por robô, a gente coloca num simulador, não é verdade? A gente pede para uma máquina fazer para a gente, não precisa ser a gente. Só que a gente não vai saber interpretar, a gente não vai saber entender. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a esse... Ô, professor? Sim, Luiz? Caso os exercícios que você passou, você repetiu, acho que você repetiu um exercício da aula anterior, foi isso mesmo? Na verdade, agora eu pedi para vocês fazerem o passo a passo, né? O desafio da aula anterior, eu joguei o exercício e deixei cada um resolver como bem entendesse. Agora eu pedi para vocês organizarem a cabeça para resolver o mesmo problema que deu trabalho, que muita gente não conseguiu e perguntou para o monitor. Não teve um monte de gente perguntando para o monitor lá como é que resolvia? Principalmente no segundo projeto, quando você colocava lá o reciclo. Pois é, agora é o mesmo problema com a cabeça organizada. Vejam a diferença. Percebam que se vocês seguirem bonitinho o passo a passo que a gente deu, vai ficar mais simples de resolver. E ali dá um trabalhinho para poder chegar no conjunto de equações linearmente independentes, justamente por causa do divisor de correntes. Aquele lance, Luiz, que a gente viu de colocar que o divisor de correntes não altera a composição. Ele só muda e distribui as vazões, mas ele não altera a composição das correntes. As 3 correntes, a que entra e as 2 que saem do divisor de correntes, têm as mesmas frações mássicas de cada componente. É no caso da corrente de amarração, né? Que é chamado. Não é de amarração, porque ela não liga 2 correntes. É uma equação. Você vai pegar e vai dizer que, como o ômega 5,1 é um dado, é uma especificação, você sabe que o ômega 6,1 tem que ser igual ao ômega 5,1. Essa é uma equação. Uma equação que você vai usar lá para poder chegar no seu conjunto. Depois você tem que o ômega 4,1 é igual ao ômega 5,1. É outra equação. Entendeu? Então dali você tira o balanço global, W4 menos W5 menos W6 é igual a 0, e tira que o ômega 4,1 é igual ao ômega 5,1, que o ômega 6,1 é igual ao ômega 5,1, e os respectivos da água também, se vocês quiserem, mas não é necessário porque só tem 2 componentes ali, né? A gente tira por diferença, certo? Mais alguma observação, gente? Então olha só, eu quero fazer dar um bônus para vocês. Um bônus que eu aproveitei, como eu dei curso de ENSO na semana acadêmica, é sempre uma boa sugestão que as pessoas aprendam uma linguagem que tenha um domínio de algum simulador. E o simulador ENSO ele foi desenvolvido por brasileiros, na Universidade Brasileira, tá? Lá no Rio Grande do Sul, viu, Andréia? Lá em Porto Alegre. E ele é gratuito, está aí disponível para a gente usar. E como eu dei o curso e tem os vídeos, eu estou terminando a edição das aulas. Já tem um tutorial lá ensinando como instala, então vocês vão instalar o ENSO, quem quiser. Quem quiser, isso não é tarefa, isso não pode ficar de brincadeira síncrona, vocês vão perceber que assim, como vai ser fácil resolver os desafios se tiver no ENSO. E como no Excel e na mão, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Quer dizer, no Excel, uma vez que a planilha está pronta, fica mais simples, desde que você saiba mudar as equações, a ordem de uso das equações. E na mão vai dar um trabalhão mesmo. É para dar um trabalhão mesmo. Então olha só, eu vou entrar com um bônus para vocês aqui, que é o uso do simulador ENSO. Tá? A gente tem este problema deste período resolvido lá no curso de ENSO. Vai aparecer daqui a algum tempo. Eu estou terminando de editar a aula 1. A solução desse problema aparece na segunda parte da aula 2. Mas deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui. Estão vendo essa tela? Sim, professor. Sim. Isto é um programa em ENSO. Tá? É um programa do separador ternário, que é esse aqui, ó. Ele tem a definição, uma estrutura muito simples. Essa aula já vai ao ar hoje, tá? Hoje à tarde eu coloco a aula 1 de ENSO no ar. Aí vocês vão entender o que é parameter, vão entender o que é variable, vão entender o que é set, o que é specify, desde que assistam a aula. Então o que eu fiz aqui? Eu defini como parâmetro que o meu problema é o mesmo problema que vocês estão resolvendo. Ele tem n core correntes e n comp componentes. É só para dar nome a número de componentes e a número de correntes. Então, ó, agora eu defini as minhas variáveis. Wzão é um vetor de vazões mássicas. Então eu tenho 9 posições nele. Eu tenho o Wzinho C, porque eu não tenho ômega no ENSO, né? Então eu tive que botar um W minúsculo. Mas é a fração mássica dos componentes, ó, matriz de frações mássicas das correntes. Aqui é complicado, aqui é matriz. É um sistema bidimensional. Eu tenho para cada corrente os respectivos componentes. Então ele tem 9 linhas e 3 colunas. Tá bom? Tenho a razão de reciclo 1, tenho a razão de reciclo 2, defini as variáveis. Aí eu setei, disse para ele, para o computador, qual era o valor do número de correntes,
qual era o valor do número de componentes. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá. Sim, senhor. Tá vendo que é 9 aqui, tá vendo que é 3 aqui, né? Sim. Beleza. Então, olha só. Aí eu dei também a eficiência de recuperação no precipitador, tá? 0,92. Aqui o specify, ó, não é à toa que a gente lá chama de especificações. A minha maneira de trabalhar o problema é muito parecida com a maneira com que o Enso trabalha. Então a gente tem variáveis, especificações e equações linearmente independentes. O Enso também trabalha com isso. O Enso também trabalha com variáveis, que são todas as grandezas, especificações, que são as grandezas conhecidas, e aí equações linearmente independentes que a gente tem que dar para ele. Tudo bem? Então, olha só, quais são as nossas especificações? Os dados do problema, ó. A vazão mássica da corrente 1, que tem unidade. Olha que legal, o Enso, ele usa o princípio da homogeneidade dimensional. Grandezas dimensionais têm que ter dimensão. Aqui a única dimensão que tem é massa por tempo, né? Mas é quilo por hora. Então, ó, eu deixei aqui a vazão da corrente 1, a fração mássica de sal na corrente 1, a fração mássica de álcool na corrente 1. A fração mássica de sal na corrente 2, a fração mássica de álcool na corrente 2. Que não tem álcool na corrente 3. Que não tem sal na corrente 1, na corrente 4. Que a fração mássica de álcool na corrente 5 é 0,38. Aqui, olha só, olha pra cá esse troço verde aqui, ó. Isso aqui é porque tá comentado. Isso aqui o Enso não vai reconhecer. Quando eu boto o hashtag, ele faz um comentário. Se eu fizer isso aqui agora com essa linha, ele vai desaparecer com isso. É claro que vai dar problema pra mim, né? Mas, ó, isso é um comentário, tá? No Enso. Fazer programas comentados sempre é muito importante. A fração mássica de sal na corrente 6, a fração mássica de álcool na corrente 6, a fração mássica de sal na corrente 7, a fração mássica de álcool na corrente 7, que não tem, né? A fração mássica de sal na corrente 8, que não tem. A fração mássica de álcool na corrente 8, que vocês sabem. As 3 frações mássicas da corrente 9, tá todo mundo vendo? Sim. E aí as equações, olha só, olha para o caderno de vocês, olha para a planilha de vocês aí, e me digam se não é igualzinho está escrito no caderno. Sim. Olha o balanço de massa global no misturador 1. Olha o balanço de sal no misturador 1. Não é igualzinho tá no caderno? Então o Enso tem essa vantagem. Você escreve as equações de várias formas. Pode escrever de qualquer jeito. Mas você consegue escrever muito parecido com o jeito que você escreve na mão, no caderno. Ó, balanço do misturador 2. A mesma equação de balanço global, a mesma equação de balanço de álcool. Igualzinho tá no caderno, tirando aqui a questão dos índices. Mas se eu encarasse isso aqui como ômega 22, é W2 ômega 22, W8 ômega 82, W4 ômega 42, igualzinho tá no caderno, igual a zero. Aí olha só, isso aqui é necessário, porque o primeiro membro, todas essas variáveis foram definidas com dimensão lá em cima. Se eu não disser que esse zero aqui tem unidade, tem dimensão, o Enso vai chiar, o Enso vai dar chilique, vai dar problema. Mas isso fica para quem quiser conhecer o curso de Enso. O mini curso de Enso, tá? Eu quero mostrar para vocês que o Enso resolve esse problema que nós gastamos aí as últimas 3 aulas e que na mão a gente gastou 15 minutos em fração de segundos, tá? Balanço no precipitador, a mesma coisa. As minhas equações estão aqui. As 3 equações, porque eu joguei fora o balanço de água. A balanço na torre de destilação, as mesmas questões, do jeitinho que está escrito no caderno. Olha os componentes de amarração aqui, ó. Sal amarrando a corrente 5 à corrente 7, álcool amarrando a corrente 5 à corrente 8. E olha só aqui agora, isso aqui é um for, é um loop for. Ele faz a mesma coisa até terminar ali. Então ele está indo de 1 até número de corrente menos 1, ou seja, de 9 menos 1 dá 8. Então isso aqui são mais 8 equações. Vamos somar as equações aqui? Eu tenho 2 equações de balanço no misturador 1, mais 2 equações no misturador 2, 4. Mais 3 no precipitador, 7, né? Mais 3 na torre, 10. Mais as 8 aqui, 18. Mais a minha eficiência de coleta, que eu escrevi de uma forma diferente. Olha só que legal, eu posso escrever as equações de qualquer jeito. Aqui eu já fiz de uma forma que eu consiga deixar o Enso confortável para trabalhar. Isso também tem que ser estudado lá. As razões de reciclo também estão escritas de um jeito ligeiramente diferente. Mas são as mesmas equações que nós tínhamos lá. Tudo bem? Se no caso você botou 1 Fala mais alto um pouquinho, Luiz. No caso você botou 1 menos o número de correntes. Menos as frações. Isso Porque isso aqui é a soma, ó. Isso aqui é aquele somatório, lembra? É uma função que soma os elementos de um vetor. Ou nesse caso aqui, que está somando as linhas de uma matriz. No caso, é para descobrir o valor... Para fazer, isso aqui é restrição material, aqui, ó. Soma das frações mássicas são conhecidas. Elimina-se essa equação. Soma das frações mássicas igual a 1.
É o que esse bloquinho aqui está fazendo, só que ele está fazendo de um jeito em linguagem de programação, para não ter que escrever 9 equações. Faz sentido eu escrever 9 equações aqui se eu posso usar um jeito mais simples? Se eu posso usar o somatório? Isso programadores mais experientes vão fazendo. Vocês vão aprender a fazer isso também. No quarto período tem a disciplina de métodos computacionais que vocês vão aprender Octave, que é o primeiro recurso computacional mais pujante, mais robusto que vocês vão ter para trabalhar. Então, professor. Diga. Ele calcula os graus de liberdade? Ele calcula os graus de liberdade. O Enzo calcula isso sozinho. Com base nessas informações todas que nós demos, o Enzo vai calcular isso sozinho. Então, olha só. Agora eu venho aqui, ó. Eu tô com o flowsheet marcado, tá vendo? Tem que estar azulzinho aqui. Eu venho aqui nesse botão de... Estão vendo aparecer ali, ó? Check consistency. Tá? Ele vai checar a consistência. Olha aqui, ó. Olha aqui embaixo o resultado. 39 variáveis, 21 equações... 18 especificações. Isso remete a vocês alguma coisa? É exatamente o problema que a gente tem para ter um problema bem posto. Olha o número de graus de liberdade aqui, ó. Eu vou provocar um erro para vocês verem que ele vai chiar. Eu vou comentar, por exemplo, essa equação aqui do razão de reciclo 1, tá? Vou salvar de novo e vou lá para ele fazer, lá na hora da edição eu corto. Olha quantos erros. Tem um monte de coisa errada aqui, né? Só porque eu comentei uma equação, só porque eu tirei uma equação. Ele deu completa loucura. Aí eu vou aqui, tiro o comentário, salvo outra vez, boto ele para conferir se o meu sistema está consistente. Ele checa a consistência, ele faz o estudo do grau de liberdade para você. Olha só como isso é legal. Gabi, o Enzo seria uma grande ajuda, né? Pois é. Pois é, né? Então a gente às vezes dominar um recurso pode até exigir estudar um pouquinho mais, mas não tenham preguiça de estudar, gente. Tá? Eu tô velho, tô estudando até hoje, eu tô fazendo curso de edição de vídeo. Pego o meu caderninho, faço anotações de tudo que o professor fala na videoaula. Estudar é bom, não é ruim não. Deixa de preguiça. E aí agora o que que faz? Uma vez que eu descobri que o meu problema tá com 0 graus de liberdade, uma vez que eu já consegui fechar um problema bem posto, isso que tá azul aqui, lá na edição eu vou botar uma seta. Isso que tá azul aqui, é mostrando que o meu problema está bem posto, que eu tenho uma solução única, umazinha só. Agora eu posso vir aqui, ó, nesse botãozinho verde e mandar o Enzo rodar. Quanto tempo vocês imaginam que o Enzo vai levar para me dar a resposta? Hein? Menos de 1 segundo. Menos de 1 segundo. Beleza, é Danilo que falou, né? Foi Danilo que falou? Segundos. Beleza, olha, vamos lá, hein? Mandar rodar. Cliquei, resolveu. 0,077 segundos. Aí a gente vem aqui em resultados. Vocês estão com o material de vocês, os PDFs que eu liberei, abertos aí, de alguma forma acessíveis? Então olha só, confere pra mim aí a razão de reciclo 2. E olha aqui o amarelinho na tela. Não deu igualzinho? Sim. Alguém tá vendo? Sim. Confere pra mim a razão de reciclo 1. 44, do reciclo 2 é 44,371. Isso, e do reciclo 1, 012, 75, 36, né? Um monte de casa. 128 que deu. Isso. Aí olha só, o meu vetor de correntes. A primeira ali é a corrente 1. Olha quanto deu a corrente W2. W2? Peraí. Eu não posso tirar o mouse daqui. Eu vou ver se eu consigo fazer com a caneta, mas não vai rolar. Não vai, sai o mouse. Então eu tenho que manter o mouse aqui para vocês verem. Olha lá, 83,81 é a vazão W2. Olha a vazão W3. Não deu igualzinho? E todas as outras. E olha só que bacana que o Enzo faz. Eu posso chegar aqui, ó. Tá vendo o disquinho aqui? Eu vou salvar. Ele me permite salvar isso em XML. Tá? Eu vou botar aqui separador ternário IT382. Só para saber que é o de hoje. Eu vou botar um 1 aqui. Porque a gente vai salvar um outro. Então, ó, separador ternário IT382 e ele salva um XML. XML... Vocês não vão ver agora porque eu vou abrir ainda, mas eu vou compartilhar um Excel aqui com vocês e fazê-lo abrir. Professor, tem uma dúvida. Diga, Danilo. Por exemplo, a matriz que o senhor deu aí, 9 por 3... 9 linhas, 3 colunas. Isso, tá. Ela é para armazenar... Porque, as frações é uma mistura ternária, né? Isso. Sim, para mistura ternária. Você tem 3 componentes. Seria 9 colunas e 2 linhas, né? Se fosse binário, sim. Sim, aí o vetor que o senhor criou foi para armazenar as correntes. Isso. Tá, mas aí eu preciso, por exemplo, quando eu mandar a ordem na linha lá de execução da equação, né, da operação,
eu preciso dizer onde ele vai armazenar, ou ele reconhece isso automaticamente? Por isso que você faz essa declaração. Deixa eu até voltar lá no Enso. Com certeza, Danilo. Você tem que dizer tudo com o Enso. O Enso só é mais rápido do que você. Não, tudo bem. Né? Mas tudo tem que ser definido. Olha aqui, ó. Olha a definição aqui em cima. Então, olha só. Eu defini aqui, ó, número de correntes e número de componentes. Vocês estão vendo? Estou compartilhando a tela certa com vocês? Sim, sim. Tá bom, vamos lá. E aí eu defini aqui, olha só, Danilo. W, que é o vetor de vazões. Ele tem N core posições. N core é 9 para nós. Aqui, ó. Tá. E o ômega C, né, o vetor de frações, a matriz de frações, ele tem N core linhas, N comp posições, N comp colunas. Para seguir exatamente a mesma notação que nós temos. Nós não dizemos que a corrente vem em primeiro índice e o componente é o segundo índice. Então, ó, corrente é o primeiro índice e componente é o segundo. Então, ele gera a matriz com espaço de memória para você guardar os valores lá. Então, mas aí lá embaixo, quando eu vou dizer em aqui, qual ó, posição... Ômega 1, corrente 1, componente 1. Corrente 1, componente 2. Entendeu? Entendi. Ômega 2, 1, corrente 2, componente 1. Ômega 2, 2, corrente 2, componente 2. Ficou claro? Só mais uma pergunta, professor. Sim. Aí, lá embaixo, quando ele faz... na minha dúvida foi mais ou menos lá na operação mesmo. Nas na equações? Operação, isso. É porque, por exemplo, quando ele faz esse... aqui embaixo, por exemplo, o balanço de massa de álcool, né? Esse resultado, Essa equação aqui? Ah, tá. Professor, desculpa. É porque quando eu faço o manual aqui, ele já sabe, porque cada uma dessas só tem uma incógnita, né? Aí ele vai e já automaticamente armazena naquela que era incógnita. Tá. É porque eu não tinha entendido isso. É porque eu falei, como é que a atribuição funciona como? Aí, a atribuição funciona que o Enso vai resolver aquilo que foi incógnito. Ele resolve, tá. Ele vai achar o valor da incógnita e colocar naquela posição de memória. Atribui ali. Então, por exemplo, o ômega 4,2 é desconhecido. A hora que o Enso encontrar o valor, ele, guarda lá naquele ponto de memória. Quando você pedir, ele coloca de volta. Sim, a organização do programador está principalmente em colocar todas as equações na ordem. Colocar bonitinho. Fazer de um jeito que você se entenda. Se eu mudar a ordem, dá erro também. Vai dar erro, com certeza. Vai dar uma loucura. O Enso surta, coitado. Tá? Então, olha só. Deixa eu tentar agora compartilhar a tela do Excel para mostrar para vocês que a gente pode salvar esse conjunto todo como XML e ler o XML dentro do Excel. Mas, enquanto isso, vamos olhar... Ah, não, eu saí, né? Eu queria falar com você como é que seria para mostrar em fluxograma, no caso, do sistema. Fala mais alto, Luiz. Hoje você está excepcionalmente falando baixo. É porque eu troquei pro PC, aí no caso o microfone é baixo. Enfim, como é que seria pra mostrar o Enso mostrar fluxograma, sabe? Olha, isso aí você vai ter que esperar, porque nem no minicurso a gente colocou, porque é mais elaborado, é mais complicado. Tá. Então a gente tem que entender primeiro o simples, depois fazer o mais complicado. O Enso faz. O Enso tem um monte de módulozinhos já prontos, com reator CSTR, com PFR, com coluna de destilação. Ele tem 1 milhão de produtos que ele faz destilação ali, mas isso é pra gente que está aprendendo, que já deve estar lá na pós-graduação. Você está em introdução à engenharia química. Se você conseguir programar na forma de equações, como a gente viu ali, aquele flowsheet, eu já vou me dar por satisfeito. Então não tente colocar a carroça na frente dos bois. Primeiro é necessário programar como equações. Depois vai fazer fluxograma. Então olha só, deixa eu compartilhar aqui o Excel com vocês. Essa planilha que vai aparecer aqui é uma planilha de trabalho minha já mais antiga. Antiga não, é um trabalho de dia a dia, mas é uma planilha que eu uso para controlar os vídeos que eu coloco no YouTube num outro canal. Estão vendo a planilha do Excel, não estão? Sim. Então eu posso chegar aqui, ó, em abrir. Agora eu vou fazer uma longa jornada e provavelmente eu vou ter que baixar a cabeça. Procurar. Aí eu vou lá... uma outra coisa importante. O Enso não reconhece nuvem. Essa talvez seja a restrição mais chata. No Enso vocês têm que trabalhar no HD. Tem que estar dentro do HD. Então eu tenho aqui uma pasta dentro do meu HD simulador Enso, um mini curso, porque eu estou rodando lá de dentro, tá? E tá aqui. E aí se vocês observarem, ó, eu já salvei ela aqui, ó. Tá vendo a planilha? Ah, não estão vendo, não estão vendo. Estão vendo o Excel, né? Ah, não, estão vendo? Vocês me veem tentando buscar o arquivo aqui? Sim ou não? Sim. Tá, beleza. Então, ó, tá vendo o separador ternário aqui? Aquele arquivo que eu salvei lá no Enso? Olha ele aqui, ó. Vou abrir. E ele abre com todas as informações que eu quero. Show.
Pronto, olha só, eu abri aqui e eu tenho a minha lista, olha só as correntes. Confere aí com a tabela de vocês. Da corrente 1 à corrente 9. E depois das frações mássicas. Danilo, olha só, toma cuidado que o Enzo ele coloca essa numeração aqui, ó, por linha. Tá? Então as 3 primeiras são da corrente 1, as 3 seguintes da corrente 2 e assim por diante. Você tem que começar a se entender aqui, porque ele vai encaixar que é tudo uma tira só de informações. Mas se você olha os valores, você vai saber quem é quem aqui. Então o Enzo faz isso. Ah, professor, mas esse aí era só um problema. Eu vou interromper aqui de novo. Vamos voltar lá no Enzo. Deixa eu compartilhar outra vez. Agora eu vou precisar de vocês, tá? Porque eu não vou ter acesso ao mesmo tempo ao Enzo e ao desafio 2. Pode ser? Então eu preciso da ajuda de vocês para irem me passando os dados do desafio 2. Desafio 2. Deixa eu chegar aqui. Então vamos lá. No desafio 2, eu tenho algumas coisas que eu sei de memória. Eu não dou a vazão da corrente 1, não é verdade? Você dá o W6, isso. Eu vou dar W6. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar a linha da especificação da corrente 1 e vou liberar a corrente 6. Qual é a fração mássica de sal na corrente 1? Na corrente 1 é 30. 30? 0,3 aqui? 0,3, isso. Na corrente 2 é... Antes de mais nada, qual é a eficiência de recuperação? É 0,88. 88? Luiz, fala mais alto. Não Zero. tem álcool. Qual é a fração mássica de álcool na corrente 2? 0,82. 82. Qual é a fração mássica de álcool na corrente 5? 5. 0,4. Fração mássica de álcool na corrente 6? 0,05. 5%. Não. Sal na corrente 6. Sal? Ok. 0,88. 88 também? Isso. De álcool na corrente 6? De álcool? É o ômega 6,2. 0,05. 0,5. Gente, mais alguns olhos para conferir aí também, porque se a gente errar aqui, eu e o Luiz, aí vai dar errado também. Fração mássica de sal, ômega 7,1. É 0,16. 16. Ômega 8,2. 85. 85. Tudo certinho? São essas as especificações? Eficiência de recuperação 0,88. Fração mássica de sal na corrente 1 de 0,30, não tem álcool. Fração mássica de álcool na corrente 2, 0,82, não tem sal. Fração mássica de álcool na corrente 5, 0,40. Vazão de precipitado, 1.200 kg por hora. É isso? É 5,2 é 40, certo? Isso. Ômega 5,2 é 40. Mas quem é o W6? W6 é 2.500. Isso, 2.500. 2.500? Quilogramas por dia. Isso, quilogramas por hora. Por hora. Ah, tá dia aqui. Tá dia, não tem problema. Tanto faz, por dia, por hora, deixa assim. O ômega 6,1 é 0,88, o ômega 6,2 é 0,05. Ômega 7,1, 0,16. Tudo certinho, né? Então, ó, tem que vir aqui no Explorer, salvar de novo, verificar a consistência com a flowsheet marcada. Continua consistente, ó, continua com 0 graus de liberdade. E agora eu posso mandar rodar. Tchum! Rodou. E agora rodou mais rápido que da primeira vez. Olha só, quanto tempo? 0,002 segundos. Tá? Se a gente for lá nos resultados, olha que bacana aqui, ó. Se eu quiser, o Enzo ele guarda o resultado da corrida que eu fiz anterior, o primeiro problema, e ele guarda o resultado dessa atual. Fica simples de você ter todas as corridas guardadas aqui nessa lista. Mas nesse resultado aqui, olha quanto deu a minha razão de reciclo 2, agora caiu para 40, em vez de 44. A minha razão de reciclo 1 deu uma aumentada boa. 0,25, era 0,12, né? E aí as minhas correntes mudaram bastante, olha só. A vazão W1 agora é 7.333, a vazão W2 é 152, a W3 é 9.200 e alguma coisa, e assim vai. Em 0,002 segundos vocês mudaram de um problema para o outro. Vale a pena aprender isso? Vale. Então vocês vão ter as videoaulas disponibilizadas. Eu garanto para vocês, a menos que alguma coisa muito séria aconteça, já teve professor do departamento que teve Covid-19, eu também não estou livre disso. Apesar de não ser grupo de risco nenhuma vez, a melhor decisão que eu tomei foi deixar de ser grupo de risco da Covid antes de aparecer a Covid em 2019. Mas eu garanto que se tudo correr bem, se eu conseguir seguir meu cronograma, até quarta-feira da semana que vem, o curso de Enzo vai estar completo lá no canal para vocês poderem assistir. Inclusive com a resolução desse exercício. Tudo bem? Então agora, gente, vamos caminhando aqui para encerrar, porque já passamos até de 1 hora de aula. Deixa eu voltar para o Jitsi. Alguém tem mais algum comentário, mais alguma pergunta? Com relação à prova semana no dia 4, né? Vocês vão me acessar para tirar dúvida por e-mail, vocês vão acessar o monitor para tirar dúvida do que vocês quiserem. Okay. Tá? Olha só, olha lá na tabela do desafio, porque tem um errinho naquela tabela. Na verdade, um errinho não, é uma troca de índice ali.
tem 2 vezes ômega 9 1. Os dois são 0, né? Não faz a menor diferença, mas um é ômega 9 1, outro é ômega 9 2, tá bom? Podem corrigir isso? Diga, Andréia. Não, é só isso. Tá. A gente vai te acessar, então... Pelo e-mail, monitor pelo WhatsApp, e a gente vai conversando, porque semana que vem não tem aula. Mas vocês podem me acessar por e-mail para tirar dúvida. Principalmente aqueles que quiserem instalar o Enso, rodar o Enso. Porque olha só, dentro da pasta do Drive está todo o material do curso de Enso que eu dei na semana acadêmica. Inclusive esse programa para vocês poderem rodar. Quem instalar o Enso já ganha esse programa de bônus para fazer os desafios no Enso. Tá bom? Entendi. É bônus. O Enso não é obrigatório, o Enso não vai ser cobrado em prova, mas os 7 passos vão ser cobrados em prova. Tá? A gente vai ter de novo a segunda parte da primeira prova, valendo 5 pontos, uma única questão, uma questão diferente para cada um. Não esperem nem números iguais, nem problemas idênticos. Vocês repararam aqui que com o mesmo sistema, o mesmo separador ternário, nós fizemos 3 tipos de problema diferentes. Um problema em que eu dou a corrente W1, um problema em que eu dou a corrente W1 e a eficiência, no outro que eu dou a corrente W6 e a eficiência, e no terceiro problema eu dou a corrente W1 e dou o reciclo 2, a razão de reciclo 2. Então a gente pode variar bastante para um mesmo conjunto de equações. Quem conhece os fundamentos, quem conhece os conceitos, resolve qualquer problema. Quem decorou como resolve esse problema só vai saber resolver esse problema. Como esse problema não vai aparecer na prova, qual vai ser a nota? 0. Tá? Então, ou aprende direitinho, ou realmente compreende o que está fazendo. Tá? E vocês vão ter 2 semanas para tentar entender o que estão fazendo, repassar todas as videoaulas que nós fizemos até agora, buscar tirar as dúvidas do que não conseguiram entender, mesmo com as videoaulas assistindo 2, 3, 4 vezes. Agora, eu peço a vocês que assistam a videoaula, porque fica muito claro nas perguntas quando não assistiu, ou quando não prestou atenção na videoaula. Porque eu sou capaz de apontar para vocês quase a minutagem da videoaula em que uma determinada coisa que vocês estão perguntando, porque não viram, ou porque não prestaram atenção, está na videoaula. Como eu na aula presencial conseguia mostrar o pedaço do quadro onde eu tinha escrito aquilo que estava sendo perguntado. Tá? Então, por favor, façam, assistam, repassem as videoaulas. Vocês agora têm o professor em casa 24 horas por dia. Não é mais só naquela aula corrida, copiando do quadro e não podendo prestar atenção. Agora vocês podem prestar atenção mais de uma vez naquilo que eu já ensinei. E eu tenho feito um grande esforço para ensinar do melhor jeito possível. Quem foi o meu aluno em outras vezes está me vendo nesse período perfil ligeiramente diferente. Principalmente mais zen, porque eu estou entendendo que eu estou só lidando com adultos. E que cabe a vocês o desejo de assimilar essas informações, porque ninguém aqui está montando um boletim bonitinho com nota azul para pedir aumento de mesada para pai e mãe. Todo mundo está estudando para poder ser engenheiro químico. E aí, se vocês não fizerem a parte de vocês para guardar os conhecimentos, para preparar esses conhecimentos para uso nas outras disciplinas, o que é que eu posso fazer? Nada. A minha parte é fazer o melhor para transmitir para vocês esses conhecimentos. E eu peço então que vocês estudem. E não decorem, não se preocupem. Usem os gabaritos dos desafios para ver se vocês entenderam os conceitos. E não para saber assim, agora eu sei fazer porque eu cheguei no gabarito certo. Não, eu cheguei no gabarito certo, beleza. Eu entendi os conceitos, é a primeira coisa que tem que ser perguntada. Porque se não entender os conceitos, a hora que aparecer um problema diferente, às vezes ligeiramente diferente, gente. Do problema 2, do desafio 2, para o exercício que foi resolvido, eu só troquei a vazão. Em vez de dar a vazão W1, eu dei a vazão W6. Eu só troquei um detalhe. O resto é tudo o mesmo conjunto, só mudou alguns valores ali de composição. Senão ia ficar mole demais, né? Então entendam isso. Tenham esse cuidado, aprendam os conceitos. Com os conceitos vocês vão conseguir resolver todos os problemas. Se não aprenderem os conceitos, não vai adiantar, vai decorar só aquele, vai ser aluno de resolver só aquele. E aí, como aquele aconteceu em 2020.5, vai ficar reprovado, porque em 2020.5 vai aparecer um outro problema que não vai saber resolver, e aí no período que vem a gente se encontra de novo, ou em sala de aula, ou diante das câmeras outra vez. E eu não quero isso. Eu gostaria muito e sinceramente que os 15 que estão aqui, embora a Andréia esteja 2 vezes, então são 14 que estão aqui, né, estejam cientes de que vocês são adultos e têm a responsabilidade de buscar o conhecimento. Não estou lidando com crianças de ensino fundamental 1, que eu tenho que fazer chamada
Porque senão faltou aula, se cabulou aula, se ficou do lado de fora tomando sorvete ou comendo pipoca e não veio assistir a minha aula, eu tenho que reclamar com o pai e com a mãe. Na verdade, eu quero encontrar os pais e as mães na formatura e parabenizar pelos filhos maduros que passaram por mim. Feito esse longo discurso, eu posso encerrar a aula? Porque agora nós só vamos nos encontrar no dia 4. Presencialmente, sincronamente, só vamos nos encontrar dia 4. Obrigada, professor. Posso encerrar, pessoal? Então, ó, 15 presentes hoje, 14 presentes hoje, porque a Andréia apareceu 2 vezes. É você mesmo, André? Não, tem um que tá desligado aqui. Tem um que tá sem nada. Perdida. Ah, tá. Tem um que é você mesmo, André, e tem outro que é você perdida. Então tem 14 alunos presentes na sala hoje. Cara, talvez seja o celular. Quando Pode a ser. gente clica, pode ser o celular, porque ele tá aqui do lado. Eu vou dar uma olhadinha. Pode ser. Então, olha só, pessoal. Não se intimidem com prova, mas entendam. O nível da prova é o nível dessa questão que vocês têm aí. Tá legal. Grande abraço para vocês. Eu vou encerrar a aula. Vou terminar a gravação, porque daqui pra frente agora vem todo um processo de preparar. Espero na sexta-feira já ter essa aula de hoje colocada lá pra vocês. Mas, em relação às videoaulas, ela tá acrescentando até pouco. Tirando o problema, a pergunta da Gabi sobre aquela questão da eliminação de equações, não tem grandes novidades nessa aula gravada não, né? Só a presença de vocês mesmo. Grande abraço, estudem, por favor. Tchau, tchau. Quero todo mundo passando de ano, passando de semestre, de período, sei lá, de coisa maluca aqui, de S, sei lá. Tá? Então, tchau pra vocês.